Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Estamos aí na semana 19 das nossas aulas remotas. O mês é agosto, o último dia do mês de agosto, né? Estamos aí em dia 31, numa segunda-feira, agosto de 2020, dando adeus aí para o mês de agosto que nos trouxe aí tantas aprendizagens. Na nossa rotina, nós vamos fazer a atividade 9 e também os nossos combinados. A atividade 9 tem bastante particularidade, por isso que parece pouquinho, mas não é não, viu, pessoal? O que é a unidade 4 que a gente está trabalhando? Nós estamos trabalhando sobre informação e opinião, isto é, reportagem. Como se escreve, o que é. Nós vimos a diferença entre artigo jornalístico e a reportagem, né? Ela tem aí mais informações, é melhor elaborada, ela pode ser de tema recente ou de tema passado, né? Então, várias características. E hoje nós vamos analisar a fundo uma reportagem. Mais uma, né? Então, na nossa atividade 9, está na página 120 a 126 do nosso livro do SENSE. A reportagem O Basta a Obesidade Infantil trata de um tema importante, nossa alimentação. Leia e observe como está organizada. Então, primeiro nós vamos ler essa reportagem aqui todos juntos, tá? Então, Um Basta a Obesidade Infantil. Cuidar da alimentação das crianças é um passo importante para evitar esse problema cada vez mais frequente. A professora não está conseguindo enxergar, então eu vou ler aqui no meu livro, tá? Essa reportagem ela foi tirada de uma revista, é essa revista aqui no site, né? Quando você clica, vamos esperar ela abrir. Então é a revista Ponto de Encontro Pacheco, né? É uma revista especial, local. Não consigo, não tá escrito aqui. Tá dando erro no site, viu, pessoal? Mas é uma revista igual essas revistas que tem na Droga Raia, né? A gente não compra essas revistas Sorria, né? Na Droga Raia. Então, ou aquelas que também tem propaganda e também várias reportagens, né? Olha, veja que ela tem as propagandas, né, relacionada ali, e tem um conteúdo, saúde, especial, ser feliz, em família. E o conteúdo que nós queremos, deixa eu ver se tá mais para frente, tá aqui, ó. Tá nessa página, eu acho que é um anterior. Opa, deixa eu clicar, que eu acho que vai ficar melhor para a professora ler. Aqui. Essa daqui é a reportagem que nós estamos lendo, certo? Então, vou aumentar a letra para a gente conseguir aí ler melhor, tá? Depois a professora diminui um pouquinho aqui. Então, de tempos, um basta, né? O título aí foi escrito por Ana Carolina Contri, né? Ana Carolina Contri, tá ali sobre pequenos cuidados em família, né? Nessa seção. O título Um Basta a Obesidade e tem um subtítulo aqui. Cuidar da alimentação das crianças é um passo importante para evitar esse problema cada vez mais frequente. De tempos em tempos, a alimentação surge como tema principal nos debates sobre a qualidade de vida e saúde. E não basta ficar atento aos hábitos apenas na fase adulta. Desde cedo é preciso que, com o auxílio dos pais, os filhos também saibam quão importante é ter em seu cardápio alimentos saudáveis e assim evitar problemas graves como a obesidade infantil. Entre os especialistas, é unânime a opinião sobre as novas formas de vida desencadearem num aumento da obesidade como a correria, com preferência por refeições rápidas e pouco balanceadas, que são fatores que contribuem diretamente na vida de crianças que começam a apresentar sobrepeso. Então vejam só como está separada, né? Dividida aqui. Nós vimos que tem o título, o subtítulo dá uma ideia do que é que vai tratar aqui, e nós temos um primeiro parágrafo dando um panorama, como se fizesse um resumo da reportagem para nós.
Segundo a endócrina doutora Daniele Tocar Zaninelli, de Curitiba, nas últimas décadas houve um aumento alarmante nos índices de obesidade infantil no Brasil. E a tendência é de que continue aumentando. Em cada 3 crianças, uma está acima do peso. Além do aumento do risco de se tornarem adultos doentes, o excesso de peso pode trazer consequências à saúde ainda na infância. Doenças típicas de adultos, como diabetes, hipertensão e colesterol alto, têm sido vistas com frequência cada vez maior entre os pequenos, com sobrepeso e obesidade. Eles também sofrem mais com problemas como asma, apneia do sono, complicações ortopédicas, puberdade precoce e a depressão, o que afeta a qualidade de vida, podendo ainda culminar com a redução na expectativa de vida, alerta. Gravidez e primeira infância. Os pais devem ficar atentos desde a gravidez, pois é neste momento que o metabolismo do feto é programado, influenciando no peso e nas futuras condições de saúde ao longo de sua vida. Quando a mãe engravida acima do peso ou quando há um ganho excessivo de peso durante a gestação, esse mecanismo pode ficar comprometido, aumentando o risco do bebê se tornar obeso, explica a doutora Daniele. Crianças que nascem com peso elevado têm uma chance maior de se tornarem obesas, se comparado àquelas que nascem com peso normal. O mesmo ocorre com as que nascem pequenas para a idade gestacional e apresentam maior tendência a acumular gordura abdominal e a desenvolver doenças metabólicas no futuro. Prevenção certa. Viram que há uns pequenos títulos aqui antes de começar a escrita da reportagem? Daqui a pouco nós vamos descobrir qual é o nome desses pequenos títulos, pessoal. A prevenção da obesidade infantil deve começar antes mesmo da concepção. O ideal é que a mãe engravide com um peso saudável e evite, além do ganho excessivo de peso, o tabagismo durante a gestação. Hábitos mais saudáveis devem ser adotados pelos pais o mais cedo possível. Já é comprovado que crianças que recebem aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e que dormem bem engordam menos. Deve-se ter muito cuidado em introduzir alimentos novos, evitando oferecer doces e alimentos gordurosos nos primeiros 2 anos de vida, pois esta fase é importante para definir o paladar delas, ditando suas preferências alimentares no futuro, lembra-se a doutora Daniela. É importante que os pais estimulem o consumo de água e leite, afinal é muito comum que os pequenos prefiram bebidas como refrigerantes e suco de caixinha. Além disso, é preciso introduzir sempre que possível alimentos com alto valor nutritivo, ou seja, ricos em fibras, vitaminas e minerais. E como os adultos, eles precisam ficar longe do sedentarismo. Em nenhuma idade isso é saudável. Proporcione momentos de lazer. Nada de videogame, computador, smartphones ou televisão. O que eles precisam é de estímulo para a realização de atividades físicas, como jogar bola, brincar de pula-corda, corre-corre e tantas outras brincadeiras. Identificando o problema. Acredito que uma das maiores dificuldades dos pais ainda está em aceitar o diagnóstico de sobrepeso e obesidade em seus filhos. Muitos ainda os enxergam cheinhos, como se tivessem saúde de sobra, quando na verdade este deveria ser um sinal de alerta. Encarar o problema com seriedade é fundamental, pois só assim será possível desencadear todas as mudanças necessárias que deverão envolver toda a família, diz a doutora Daniela. Se você suspeita que seu filho esteja com sobrepeso, é hora de rever seus hábitos. A dica da doutora é acessar o link, www.abeso, Atitude Saudável, Curva Obesidade. Nele está disponível uma calculadora cujos resultados são capazes de diagnosticar como está o peso da criança com relação à sua estatura e idade, e pode ser aplicado para as de acima de 5 anos. Na tabela abaixo podemos visualizar os possíveis resultados. Então tem lá os resultados, né? Olha, a gente não sabe o que significa essas siglas, mas vai falando aqui, ó, se o resultado do teste que é feito nessa balança der mais 3 é obesidade grave, se der mais 2 obesidade, se der mais 2, né, tiver entre um e outro é sobrepeso. Então, aqui é um gráfico mostrando como que é o resultado. E aqui,
O score Z indica a posição relativa ao IMC entre crianças da mesma idade e sexo, por isso são usados gráficos diferentes para meninos e meninas. E aqui nós temos um boxe, né? Problemas da obesidade infantil. Vejam que fala sobre o tema da reportagem, mas não foi inserido dentro da reportagem, né? Nós vamos entender o que é um boxe. A obesidade traz muitos problemas para os pequenos, desde hipertensão arterial, dislipidemia, resistência à insulina, diabetes, esteatose hepática, apneia do sono. A hipertrofia do ventrículo esquerdo. Cerca de 60% deles entre 5 e 10 anos de idade têm pelo menos um fator de risco para doença cardiovascular. Placas de aterosclerose podem começar a se formar ainda na infância, trazendo mais cedo do que espera complicações como infarto do miocárdio e derrame. Como consequência, espera-se desde prejuízo da qualidade de vida e incapacidade para o trabalho nas fases mais produtivas da vida, até risco de morte prematura, comenta a doutora Daniele. E aí, o que acharam da reportagem? É um problema sério, né, pessoal? A gente precisa comer melhor. De fato, muitas vezes a gente acaba comendo doce, gordura, batata frita, coxinha, essas coisas são deliciosas, mas não podem ser comidas toda hora, porque viram quantos problemas podem trazer? E vocês sabiam que é desde a gravidez, olha só, desde a alimentação da mãe, quando vocês eram um bebezinho, estava dentro da barriga, já era para cuidar ainda dessa alimentação para que nem a mãe nem o bebê aí viesse a ter problemas de saúde. Depois vocês comentam aí o que vocês gostaram mais, né, da reportagem. Então, eu vou sair agora dessa página, tá? E nós vamos voltar lá para a nossa apresentação. Continuando, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos olhar parte por parte dessa reportagem, tá? A atividade 1A, ela vai estar assim. Esse texto está produzido como foi publicado na revista. Escrito em colunas, né? Vocês viram que o texto está escrito em colunas. Então, foi tirada uma cópia aí, na apostila de vocês foi tirada uma cópia exatamente de como foi publicado na revista. E com a presença de elementos que compõem as reportagens. Encontre na reportagem cada um dos elementos a seguir. Então, vocês vão ter que procurar na reportagem o quê? A autora. Deixa eu clicar aqui para eu mostrar para vocês o que é que vocês vão ter que procurar. Então, vocês vão ter que procurar a autora, o título, o sobretítulo, a lead, o corpo, as imagens e o subtítulo. Professora, mas como que eu vou fazer isso se eu nem sei o que é, né? Então, na letra B tá assim, ó. Observe os elementos do texto e descubra a finalidade de cada um. Depois, relacione cada elemento com sua função. Pessoal, não dá para a gente descobrir se a professora não explicar, não é mesmo? Então, a professora vai explicar primeiro para a gente poder identificar tudo isso dentro da reportagem no momento em que a gente for fazer a atividade, certo? Então, a autora. Quem é a autora? Bom, aqui tem vários textos. Será que a autora vem antes do título? Utilizando somente em algumas reportagens? É meio óbvio, né, gente? A autora é o nome da jornalista que escreveu a matéria. Então, só pode ser aqui, né, ó, esse item. Então, o item 1 é o quê? O nome do jornalista que escreveu a matéria, tá? Então, quando a gente vem aqui, primeiro que está escrito errado, ó. Vem depois do título. Então, vamos olhar por partes que vai ser mais fácil a gente preencher aqui primeiro com esses itens e ir descobrindo para vocês entenderem melhor. Então, aí na apostila de vocês está escrito errado, está escrito vem antes e não é, tá? Risquem e escrevam, vem depois. Então, o que será que vem depois do título, utilizado somente em algumas reportagens para dar ideia do que será tratado ou a que coluna da revista pertence? Bom, vamos olhar lá? Bom, nós temos aqui o título, né? Um basta a obesidade. E aqui, o que é? Como que nós chamamos isso daqui? Nós chamamos isso, pessoal, de subtítulo, tá?
Então, o que vem depois do título é o subtítulo, está abaixo do título, entendeu? Então, ele vem depois, por isso que ele está aqui, ó, logo abaixo do título. Quando a gente olha, né, ó, tá logo abaixo do título, que é cuidar da alimentação das crianças é um passo importante para evitar esse problema cada vez mais frequente, certo? E ele dá uma ideia do que será tratado ou a coluna que a revista pertence, certo? Então, esse é o subtítulo. Vem logo depois e ele dá uma ideia ali, né? Ele aprofunda o título. Bom, o que traz o desenvolvimento do assunto? O assunto em si mesmo, né? A professora clicou antes. Então, em geral, coloca primeiramente as informações mais importantes e depois as secundárias. A professora colocou ali, é o número 5, é o corpo, é a reportagem em si, certo? Então, o desenvolvimento da reportagem, que primeiro vem as informações mais importantes, depois a secundária, nós chamamos de corpo. É onde está o texto mesmo ali que a gente vai ler, certo? E as ilustrações, fotos, desenho e box? São o que, gente? As imagens, né? Então, as ilustrações, fotos, desenhos e box, nós chamamos isso de imagens. E nós vemos que tem várias imagens aqui, né, na nossa reportagem. Vamos voltar lá. O que é que informa o leitor, de forma resumida, o assunto ou fato que será apresentado no texto? O objetivo é também despertar o interesse do leitor, facilitar a localização do tema. Por isso, o tamanho e às vezes até a cor da letra é diferente e destacada. Que será que é isso? Hã? Isso mesmo, pessoal, é o título, né? Então, o título, ele informa o leitor de forma resumida, por isso que às vezes é uma frase curta, né? O assunto ou o fato que será apresentado ali. Então, o objetivo é despertar interesse. Então, por isso que o título ele tem que ser atraente, né? E facilitar a localização do tema. Quando a gente lê o tema da nossa reportagem, quando a gente lê o título da nossa reportagem aqui, nós já sabíamos que ia falar, ó, um basta obesidade infantil. Já deu várias pistas para nós, né? Nós sabíamos que ia falar de obesidade infantil, nós sabíamos que era para parar, né? Quer dizer, que não é para continuar, é para parar. Então, é muito importante o título, tá? Voltando lá. São títulos secundários após o título principal que anunciam um bloco de informações que serão tratadas no corpo do texto. Pode ser uma frase ou palavra, sem pontuação, em geral com letras maiores ou em negrito. Lembra que a professora mostrou para vocês aqui, ó, tem os títulos, o sobretítulo, né? Ó, a professora vai colocar aqui para vocês, tá? Então, ó, aqui, opa, volta. Oh, meu Deus. A professora voltou demais, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, nós temos aqui, ó, títulos secundários. Nós não estamos falando do subtítulo. Nós estamos falando aqui, ó, do sobretítulo. É isso aqui, ó, tá vendo? Tem o título, que é aquele que vai chamar a nossa atenção. O subtítulo vai explicar um pouquinho mais. E nós temos os sobretítulos. Veja que vem antes de um bloco de informações. Então, nós temos, ó, um sobretítulo, 2, 3, e os blocos de informação, que são o corpo do texto, tá? Então, esse daqui, opa, sumiu tudo. Vamos lá. Esses títulos secundários, após o título principal, que anuncia um bloco de informação, que serão tratados no corpo do texto, nós chamamos eles de sobretítulo, certo? Então, é o sobretítulo. Pode ser uma frase ou palavra, sem pontuação, em geral com letras maiores em negrito. Aqui, quem é que nem sempre aparece na reportagem? É a lead. O que é a lead, pessoal? Quando está presente, corresponde ao primeiro parágrafo e apresenta informações básicas sobre o assunto. O que, quem, quando, onde, como, porquê. Tem por objetivo atrair o leitor para a leitura do texto, tá? Então, a lead
É isso daqui, ó. O parágrafo nem sempre tem gente que já começa a reportagem, abriu a porteira, são 8 segundos, mas normalmente boas reportagens, assim, mais elaboradas, mais estudadas, elas começam com essas perguntinhas no primeiro parágrafo, são respondidas. E por fim, número 1, nome da jornalista, que é a autora. Nós vamos localizar tudo isso agora lá no nosso texto, certo? Então, começando, onde está a autora? Tá aqui, ó, Ana Carolina Contri, né? Então, o nosso tá aqui. Depois, o que nós temos aqui? Nós temos a imagem, né? Nós temos a imagem do menino. Aí, esse menino nem tá tão obeso, né? Ele tá saudável e ele tá com a boca cheia de fast food, né? Como se fosse um grande lanchão, cheio de mostarda. Depois nós temos o título da reportagem, né? Uma letra grande, já dá noção para nós de qual será o tema. O subtítulo, que ele explica um pouquinho mais, né? Ele aprofunda um pouquinho o título para despertar curiosidade a nós. Depois aqui nós temos a lead, ó. Vejam que a lead ela tem que responder aquelas perguntas, né? Quais eram as perguntas mesmo? O que, quando, onde, por quê? Né? Quando a gente lê esse primeiro parágrafo, essas perguntas devem ser respondidas. Aí nós teremos o corpo da reportagem, certo? E o sobretítulo. Então, vem o sobretítulo e vem um bloco de informações, quer dizer, o corpo da reportagem, né? Aqui nós vamos ver isso, ó. Nós temos o corpo da reportagem, certo? Aqui, que é o bloco de informações, e nós temos mais 2 sobretítulos, prevenção certa e identificando o problema. Eles anunciam o que vai ser escrito ali, certo? Nós temos aqui imagens também. Dentro das imagens pode ser utilizado também o box, tá? Aqui é uma imagem, traz uma informação, é relativo à reportagem, mas não está no corpo do texto da reportagem, está em forma de box, está em forma de uma imagem, certo? Bom, continuando, né? Nós vimos todas essas informações aqui. Agora, volta. Reflita sobre as questões e compare as conclusões com as das turmas. Para quem e com que finalidade essa reportagem foi escrita? Quando a gente parou para ler a reportagem, nós vimos que essa reportagem foi escrita para um público específico. É escrito para gente solteira? É escrito para quem gosta de animais? Não, né? Essa reportagem, pessoal, ela foi escrita para as famílias, né, que tem crianças, como um alerta ao perigo da obesidade infantil. Você aprendeu algo lendo a reportagem? O quê? Bom, a professora aprendeu, pode ser que você não tenha aprendido, né? Os problemas da obesidade e a prevenção que deve acontecer desde a gestação. E por que é importante cuidar da alimentação da criança mesmo antes dela nascer? Nós lemos lá na reportagem, né? Porque é na gestação que o metabolismo do feto é programado influenciando no peso e nas futuras condições de saúde ao longo da vida. Continuando, cite pelo menos 3 consequências provocadas pela obesidade infantil. Nós vimos lá diabetes, hipertensão e colesterol, né? Agora nós vamos explicar o que é o box. Lembra que a professora mostrou lá atrás, ó? A professora falou que era o box, né? Em geral, o box é um apêndice, né, da reportagem e traz informações complementares, informações técnicas relacionadas ao texto principal, a história ou a qualificação de um personagem presente na reportagem ou diferentes elementos que interfiram na informação principal. Rememorar acontecimentos, resumir opiniões referentes à matéria, incluir dados ou informações de especialistas que explicam ou detalham algum tema do texto. Então vejam só, o box ele vai trazer um apêndice, vai trazer mais informações que vão explicar ou detalhar algum tema do texto ali. Então encontre o box nessa reportagem. A professora já tinha mostrado para vocês, né? Então aqui o box é essa imagem aqui. E ele traz o quê? Problemas da obesidade infantil. Vai dizer quais são as doenças ali causadas. Aqui vai dizendo no corpo do texto
que a gente deve prevenir, como a gente identifica o problema, que é desde a gestação, mas os problemas da obesidade infantil não estão no corpo do texto, está aqui nesse apêndice, que nós chamamos de box. Opa, vamos lá para a página que nós já estamos. Bom, e qual é a finalidade desse elemento nesse texto? Olha lá, trazer informações adicionais sobre o tema tratado na reportagem, que no nosso caso são os problemas ali. Que outras informações poderiam constar no inbox nessa reportagem? Quais outras informações? Veja só, é pessoal essa resposta, mas poderia ter o depoimento de uma criança com problema de obesidade, poderia trazer uma estatística, dentre outras, vocês vão falar. E o que é que vocês vão ter que fazer, tá? É pesquise sobre o tema e escreva um novo box para essa reportagem. Organize com seu professor como vocês planejarão a escrita. Quer dizer, não vai ter como organizar com a professora, né? Então, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão organizar como que vocês vão planejar essa escrita. Sobre que tema vocês querem escrever? Quais temas nós poderíamos escrever a mais aqui dessa reportagem sobre obesidade infantil? Nós poderíamos aprofundar sobre a parte da gravidez? Nós poderíamos aprofundar sobre os problemas? Nós poderíamos dizer sobre alimentação saudável? Né? Nós podemos trazer aí vários temas que dentro do tema obesidade infantil que nós poderíamos escrever. Então, vocês vão escolher um e vocês vão escrever um box. Mas vocês não vão escrever em qualquer lugar, vocês vão escrever no Padlet, que a professora vai inserir para vocês, tá? Então, vocês vão lá, vão colocar essas informações no box, no Padlet, que a professora vai passar para vocês. Certo? Então, vamos lá aos nossos combinados. Realizar as atividades, escrever um novo box para a reportagem e encaminhar as fotos para a presença. Espero que vocês tenham aprendido bastante e que vocês corrijam aí em todas as atividades e escrevam o box lá no Padlet. Um beijo no coração, até a próxima!